Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser bem legal, que nós vamos conversar sobre um artista que ele é muito conhecido, muita gente conhece, já ouviu falar, vocês mesmos já conhecem várias obras dele, já ouviram falar, já viram muito sobre ele em aula de artes. Pois é, quem será? Quem será? Quem será? Então, olha, essa aqui é uma foto dele. Reconheceram? Não? Então, vou contar para vocês. Esse é o Vincent van Gogh. Agora, lembraram? Então, ele era muito conhecido pelo sobrenome dele, né? Van Gogh. E aí, vou começar a colocar aqui para vocês também alguns autorretratos, né? Que ele fez. Aliás, vocês lembram o que é um autorretrato? Lembra? Nós já conversamos sobre isso. Lembrou? Isso mesmo. Autorretrato é quando o artista pinta o retrato dele mesmo. Retrato é quando o artista pinta um retrato de outra pessoa. Autorretrato é quando ele pinta o retrato dele mesmo. E assim, Van Gogh pintou vários autorretratos. Estão vendo aqui que está passando? Isso, olha, passando alguns aqui. E ele pintou vários ao longo da vida dele, né? E o que acontece? Olha só. O Van Gogh, ele morreu muito cedo. Ele morreu com apenas 37 anos. E desses 37, por cerca de 10 anos mais ou menos, é que ele pintou. E ele teve uma vida muito produtiva com relação à obra de arte dele, porque ele pintou cerca de 2.000 quadros. Então, os historiadores, os biógrafos dele dizem que teve época dele pintar um quadro por dia. É isso mesmo. E o Van Gogh, já falei, morreu muito jovem, né? Mas o nome dele não era Van Gogh, o nome dele era Vincent William Van Gogh. E ele nasceu em 30 de março de 1853. Tempo, né? E nasceu lá na Holanda, no sul da Holanda. Os trabalhos dele foram muito valorizados depois da morte dele. Ele foi redescoberto, ou melhor, ele foi descoberto somente após a morte dele. Durante a vida dele, ele vendeu apenas um quadro. Depois que ele morreu, as pessoas começaram a se interessar e descobrir a beleza da obra dele, né? E ele, após a morte, ele teve os quadros divulgados e ele passou a ter muita influência sobre a arte que começou a acontecer no século seguinte, século XIX. E ele se inspirou muito na paisagem do local onde ele vivia. Os traços dele evoluíram assim de pequenas pinceladas para pinceladas em espiral e curvas. A gente vê muito isso na obra dele, aquelas pinceladas formando espirais e curvas. Ele tinha preferência por cores fortes e nós vamos encontrar nas telas dele muito laranja, amarelo, vermelho, azuis. E ele também pintava algumas vezes mais de um quadro de um mesmo tema. Um tema dele que é bem conhecido são os girassóis. Parece inclusive que é um quadro só, mas não. Ele pintou vários quadros dos girassóis. Tá vendo? Estão passando aí, gente, olha. Tá passando aí as obras dele, para vocês conhecerem. E esses quadros dele, né? Eles são considerados uma façanha em termos técnicos, pois o quadro é quase totalmente pintado em amarelo. Essa cor, já falei, foi uma das favoritas dele. A gente pode ver o amarelo em várias obras.
E, conforme eu falei também, não tem só um quadro, tem vários. Desses que estão passando de vocês vão ver que, embora eles pareçam o mesmo, tem variações, diferenças de um para outro. Não é o mesmo quadro, são vários. E hoje nós vamos trabalhar com um dos quadros mais conhecidos do Van Gogh, Noite Estrelada. Ele pintou esse quadro quando ele estava internado em um hospital e ele se internou por vontade própria. Ele tinha alguns problemas mentais, alguma doença que dificultava a vida dele, mas ele percebia isso, então ele se internou por vontade própria no hospital para se tratar. E o que aconteceu? Ele pintou esse quadro enquanto ele estava internado nesse hospital. Como ele não podia pintar dentro do quarto diretamente daquilo que ele estava vendo, ele pintou esse quadro de memória no ateliê do hospital. Então, ele olhava muito à noite, e aí ele olhou essa noite, e ele ficou muito impressionado por essa noite. E aí o que acontece? Ele escreveu uma carta para o irmão dele. Ele tinha um irmão que era mais do que um irmão, era um amigo, era uma pessoa que ele pôde contar durante toda a vida dele. Era muito mais do que um irmão para ele. E aí ele escreveu pro Theo, pro irmão dele, falando especificamente sobre esse quadro. Olha só o que ele escreveu. Observando o céu pela janela, antes do amanhecer, notei que ele estava límpido, nada além de uma estrela muito grande que só poderia ser a estrela d'alva. Os pesquisadores descobriram que naquele ano e no local onde ele estava, o planeta Vênus, que também é conhecido como estrela d'alva, estava realmente mais brilhante e aparecendo mais do que o comum, e foi provavelmente retratada nesse quadro. Você se lembra que esse ano foi muito noticiado na TV também, que o planeta Vênus estava mais próximo, chegou bem perto da Lua, estava bem brilhante, dava para a gente ver assim uma estrela bem próxima da Lua, e é exatamente essa estrela d'alva que ele se refere nessa carta e que provavelmente ele pintou essa noite em que ele observou o céu muito estrelado e essa estrela bem brilhante. O Van Gogh, ele não pintou somente o quadro Noite Estrelada em ambiente noturno. Ele gostava muito desse tema de noite estrelada. Ele chegou a dizer também o seguinte: eu confesso não saber a razão, mas olhar as estrelas sempre me faz sonhar. E aí vão aparecer mais algumas obras, essa aqui, ó, Noite Estrelada, sobre Ródano, e o café, o terraço no café na Praça do Fórum. São outras duas obras de arte que eu coloquei aqui que ele retrata a noite. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora uma análise desse quadro Noite Estrelada. Só que quem vai fazer essa análise com vocês não serei eu. Após essa minha fala aqui, eu vou colocar um vídeo do professor Edmilson, que nós já fizemos vídeos juntos outras vezes, ele já nos ajudou em outras aulas, e é ele que vai explicar para vocês, vai fazer uma análise desse quadro. Vocês vão prestar atenção bem direitinho em tudo que ele vai explicar, e ele vai explicar também a atividade de vocês. Depois do vídeo dele, eu volto para finalizar esse vídeo, tá certo? Com vocês. Presta atenção no vídeo agora. Olá! E aí, tudo bom com vocês? Ótimo! Vamos para mais uma aula de arte com o professor Edmilson? Ok! Música! Caracol, col, col, sai da sua casinha, é de manhãzinha, já raiou o sol. Vamos para a parte da lua? Arredonda a lua lentamente, avance o caracol, descansa. Olha,
O tema da nossa aula de hoje é o céu, a lua e as estrelas. Você já deve ter visto muita imagem que tem céu, lua, estrelas, né? Então, se a gente olhar para o céu à noite, pode ser que a gente veja um dia assim, lua, estrelas, né? E um céu muito bonito. É que a gente não costuma muito olhar para o céu à noite. Vamos olhar mais para o céu à noite, vamos ter mais esse hábito, né? E essa cena do céu iluminado, estrelado, já inspirou muito artista, já deu ideias para muita gente fazer coisas legais. E já fizeram poesia com esse tema, música, dança, filmes, desenhos e pinturas. Foi numa noite dessa, de céu estrelado, que um pintor que nasceu lá na Holanda, o nome dele é Vincent van Gogh. Ele abriu a janela do seu quarto e se deparou com essa cena. Um céu, uma lua muito brilhante e milhares de estrelas. Ele fez um desenho e desse desenho surgiu uma pintura. Aqui nós temos uma reprodução dessa pintura. E ele deu o nome para essa pintura de Noite Estrelada. Vamos analisar comigo esse quadro? Vamos? Então vai lá. Tem uma lua aí? Onde é que está a lua? Isso, aqui nesse canto. Uma lua. Girando, girando. Tem estrelas? Onde é que estão as estrelas? Aqui, ó. As estrelas, ele representou em formato de círculos, que também parece que estão girando. Tá? Tem uma árvore aí? Sim, a árvore está aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Parece uma labareda, mas é uma árvore. Tá? O nome dessa árvore é cipestre. Tem uma vila de casas aí embaixo? Onde está? Está aqui, ó. Olha as casas aqui. Tem até uma igreja bem aqui no meio, com a torre apontando para cima. Também tem montanhas. Onde é que estão as montanhas? Aqui, ó. Aqui atrás. Montanhas. Passa lá por trás da árvore. Ele também representou o vento. Que são essas linhas curvas aqui, ó. Parece uma espiral. Parece que está se movimentando tudo aqui, né? Quais as cores que ele usou nesse quadro? Ah, dá para ver que o azul escuro representa a noite. A lua e as estrelas estão em amarelo, com um pouco de branco para parecer o brilho. E a árvore é verde. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa atividade de hoje. Você vai pegar uma folha de sulfite, vai colocar na sua mesa e vai pensar numa noite estrelada. Lua, estrelas, muito brilho. Então você desenha nessa folha e depois usa para pintar giz de cera, canetinha, lápis de cor. Também pode colar coisas aí. Pode colar brilho, pode colar estrelinhas, pode colocar papel colorido, picadinho. Deixa bem legal. Tira uma foto e manda para a escola. E aí? Gostaram do vídeo? Entenderam direitinho a análise do professor, o que ele explicou ponto por ponto do quadro, certo? E a atividade de vocês, ele falou, é para vocês desenharem, pintarem um quadro retratando uma noite que vocês tenham de memória, uma noite que vocês acham, que vocês se lembram que foi uma noite muito bonita. Às vezes a gente viaja e a gente para observar um pouco o céu à noite, porque principalmente no interior o céu é bem estrelado. Aqui, próximo da gente, nas nossas cidades, o céu não é tão estrelado. Algumas noites ele tem bastante estrela, mas como tem muitas luzes nas cidades, essas luzes atrapalham um pouco a gente observar
as estrelas, a poluição também atrapalha, não deixa aparecer direito as estrelas. Mas quando a gente às vezes viaja para um local onde o ar é mais limpo, onde está no lugar, a gente está num lugar assim, mais distante das luzes da cidade, é incrível a gente ver a quantidade de estrelas que aparecem no céu. Aparecem não, porque elas estão lá. É que quando a gente está numa cidade, a gente não consegue ver. Mas no interior ou numa região de praia, parece que o céu está muito e muito iluminado por estrelas que a gente não vê normalmente. Então vocês vão ou lembrar de alguma noite dessas, ou mesmo aqui na cidade em que aparecia um pouco mais de estrela, ou vão se inspirar nos quadros do Van Gogh ou outro quadro que vocês já tenham visto e vão pintar uma noite. Eu fiz o meu, olha aqui, ó. O meu não é uma noite estrelada, é uma noite de lua cheia, lua clara. Eu pintei somente o morro, a lua e o céu, o azul escuro, né, com um pouco de preto. E esse aqui é o meu quadro, mas esse é o meu. Cada um vai pensar no seu, tá certo? Vocês vão se inspirar nos quadros do Van Gogh e podem colocar nesse quadro árvores, casas, só que vocês precisam pintar lembrando daquelas questões que nós já conversamos em aula de artes, tá certo? Não é céu em cima, chão embaixo, árvorezinha no meio. Lembrando de novo que nós estamos em aula de artes, então é para aplicar tudo aquilo que vocês já aprenderam na aula de artes, tá certo? Então tá bom. Beijo para vocês, espero as fotografias dos trabalhos de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Beijo!